Olá você, tudo bem? Boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e, claro, trazendo para você algumas reportagens separadas e editadas pela Central de Conteúdos aqui da Bitcoin TV. Conteúdos separados especialmente para você acompanhar dentro do resumo dos fatos nesta quinta-feira. Vamos a alguns destaques. E o assunto é ele, o Covid-19. Uma pesquisa realizada pelo IPCovid-19-BR, o maior estudo populacional sobre o coronavírus no Brasil, traz um estudo coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPEL, que há 40 anos realiza estudos epidemiológicos em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo. Essa pesquisa vai servir como determinação de um modelo de distanciamento para outros estados e, claro, também vai trazer números para que possam ser utilizados como métricas. Inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o distanciamento controlado adotado no estado foi baseado em dados e estatísticas destas pesquisas. Nós conversamos com um dos coordenadores da pesquisa, o professor Bernardo Horta, que nesta trecho dessa entrevista traz o seguinte relato, preste atenção. A pesquisa nacional está em andamento, nós tivemos algumas dificuldades em alguns municípios brasileiros, porque houve atraso na comunicação entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais, o que acabou atrasando um pouco, dificultando a coleta de dados, como também em alguns lugares houve fake news, que apesar de todo o esforço de comunicação nosso nos meios de comunicação, essas fake news se espalham mais rapidamente do que, infelizmente, se espalham de forma mais rápida do que a comunicação verdadeira, tá? Então isso nos causou algum atraso, mas agora a gente está conseguindo realizar a pesquisa, certo? Nós esperamos estar concluindo ela hoje, entre hoje e amanhã. E aí no final de semana já teremos condições de divulgar os resultados. Perdão de interromper, Bernardo. De forma preliminar, o que você pode trazer de informações à sociedade gaúcha sobre alguns números ou até mesmo algumas coisas que vocês já constataram nos andamentos desses últimos dias? A gente não tem ainda os dados, a gente olhou apenas o município de Manaus, tá? Que foi um dos primeiros o estado do Amazonas foi o primeiro a ser terminado e nós olhamos apenas os dados de Manaus, nós não olhamos os dados ainda, né? Agora, por exemplo, comparando Manaus com o estado do Rio Grande do Sul, a situação indica uma enorme diferença da realidade, né? Enquanto aqui no Rio Grande do Sul nós encontramos 0,22% da população com anticorpos, em Manaus, esse resultado, essa proporção, foi de 11,5%, tá? O que é uma diferença enorme. Verdade. O que demonstra que o vírus, vamos dizer assim, circulou muito mais no estado do Amazonas do que aqui, né? Tá? Sim. E um pouco, claro que a gente tem outros indicadores disso quando a gente vê a situação da rede de saúde, do número de casos notificados e etc. Quando a gente compara o estado do Rio Grande do Sul com o estado do Amazonas, a gente observa figuras totalmente diferentes, né? Vamos dizer assim, os resultados da pesquisa só corroboram os indicadores oficiais, né? Que demonstram, com exceção no estado aqui de algumas cidades onde houve focos localizados, né? Em alguns casos ligados a questões ocupacionais, né? Mas, na verdade, os nossos resultados demonstram uma baixa circulação do vírus no estado, né? Esse é um vírus novo, né? Ele é um vírus que sofreu, vamos dizer assim, é novo no sentido de que ele é um coronavírus, né? Mas ele é diferente dos coronavírus anteriores que causaram a SARS, a MERS, né? Que a gente já conhece, tá? Então a gente, na verdade, não conhecia tanto dele,
se acreditava, baseado no que se observa com outros vírus respiratórios, né, que o inverno, os lugares de clima frio, vamos dizer assim, seriam piores, né, e nos lugares de clima quente seriam a infecção seria menor, né. Claro que eu acho que no início, inclusive corroborando um pouco isso, né, reforçando essa ideia, se observou, por exemplo, a Europa foi o segundo lugar afetado, né, e a Europa estava no inverno, né, tá? Então, inclusive, eu cheguei a ver alguns comentários, né, no início do lockdown, que nós estaríamos fazendo um caminho perigoso, no sentido de que nós não estávamos no inverno, estávamos simplesmente postergando a chegada do vírus, que ele chegaria no inverno, que seria muito pior, né? Os resultados do Brasil mostram o contrário, porque, assim, os lugares do Brasil onde tem maior... a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha o número de casos, porque o número de casos vem de uma população, entendeu? Vem de um, né? De um tamanho... Tá? Então, vamos dizer assim, se eu tenho uma população maior, é natural que eu tenha mais casos. O estado de São Paulo, por exemplo, é onde se tem mais número de casos. Se a gente olha o número de casos do Brasil, São Paulo é o estado que mais tem casos. Mas quando a gente olha a incidência da doença, dividindo o número de casos pelo tamanho da população, as maiores incidências são no norte e nordeste, tá? Ceará, Amazonas, o Amapá, todos esses estados têm maior proporção da população que já teve a doença do que o estado. A expectativa pela religiosidade cresce cada vez mais. E também as perguntas e os questionamentos. Uma romaria onde os fiéis não precisarão caminhar até Caravaggio, mas vão acompanhar totalmente online. Muitas dúvidas continuam pairando. Será que algumas pessoas vão tentar se aventurar nesse trecho de caminhada de fé, contrariando o que as autoridades em saúde dizem para que todos fiquem em casa? Pois é, em cima dessas dúvidas, a gente traz para você uma entrevista com o prefeito de Farroupilha, que fala sobre detalhes e também sobre um esquema montado e preparado para evitar que pessoas façam esta romaria até Caravaggio. E também, né, critérios que foram adotados para evitar que romeiros se dirijam ao santuário. E falará nesse exato momento o prefeito em trecho de entrevista também sobre as medidas que foram adotadas para que as pessoas esse ano não se dirijam a Caravaggio. Preste atenção em trecho desse vídeo que nós também separamos para você. Eu tive recentemente falando com o prefeito Cassina de Caxias do Sul, porque Caxias do Sul é um povo de muita fé e visita muito Nossa Senhora do Caravaggio, que está no município de Farroupilha. E a gente esteve falando da preocupação. A romaria não vai acontecer. Então, as pessoas já sabem disso, que não vai acontecer. Isso já tem sido noticiado pelo santuário, pelas igrejas, todas. Mas a nossa preocupação não é essa. A preocupação é que as pessoas queiram vir de qualquer forma, né? Para isso, em Farroupilha, aqui nós juntamos Ministério Público, Brigada Militar, Guarda Municipal, Prefeitura, enfim, todos os órgãos vivos, porque é Farroupilha que sempre monta a grande estrutura para receber os romeiros. E nesse ano não terá estrutura alguma. Nós não vamos ter banheiros, nós não vamos ter comida, nós não vamos ter água, a gente não vai ter assistência médica, porque muita gente chega muito mal da caminhada aqui. Nós não vamos ter transporte, não vai ter nada. Então, as pessoas não podem fazer a aventura de vir a Caravaggio. A igreja vai estar fechada, eu estive ontem lá falando com o reitor, está em reforma, não vai ter nada aberto. Então, como é que o romeiro pode cumprir a sua promessa? De um formato diferente, ficando em casa, fazendo uma outra ação qualquer, fazendo suas orações de casa. Hoje, o sacrifício que tem que ser feito é ficar em casa. Nós pedimos para o prefeito Cassina um auxílio no sentido de a Guarda Municipal ou as forças militares de Caxias poder orientar, ir para a via e dizer para as pessoas voltar para casa. Se por acaso alguma pessoa
por algum motivo não entendeu por que nós estamos cancelando a Romaria, para que a Guarda Municipal, para que a Polícia Militar no município de Caxias possa fazer essas barreiras e dizer para as pessoas, não é o momento de tu caminhar, tu tem que ir para tua casa. Nós aqui estaremos fazendo a nossa parte. Como? Nós vamos fechar as rodovias na Busa, aqui em cima, próximo à Unimed, na rodovia que vai a Caravaggio por Farroupilha, e lá embaixo, nos caminhos de pedra, e no nosso São Marcos de Farroupilha, né, nós vamos estar fechando. Nenhum carro vai poder chegar nessa redondeza, a não ser as famílias que vivem naquele lugar e que serão todas cadastradas pelo município. Isso não é para o mal, isso é para o bem das pessoas. E nós não queremos que chegue gente a pé lá. Não é lugar de ir, não vai ter nada, não vai ter estrutura nenhuma. Então, o que a gente está pedindo? A Romaria toda vai ser transmitida de forma virtual. Né? Muitos órgãos de comunicação, o Santuário tem providenciado isso, provavelmente tem muitos órgãos de comunicação que vão estar transmitindo a Romaria. É para ficar em casa, para fazer um sacrifício de outra forma, então, se tu quer fazer o teu sacrifício, quem sabe tu junta uma cesta básica e dá para alguém que está precisando, participa de um projeto de auxílio, porque a sociedade está precisando. Então, as forças vivas, nós, dos governos de Farroupilha, de Caxias do Sul, e todas as forças militares estamos pedindo para ti, fica em casa, faz as tuas orações, nós não tiramos o feriado, a gente fez um acordo de manter esse feriado santo para que cada um faça a sua oração, o seu sacrifício, mas que não venha a Farroupilha, não porque a gente não quer, mas porque não pode. O mundo e a situação mundial nos pede isso. Eu quero fazer um pedido para a televisão e para os rádios, inclusive para vocês da Bitcom. Não entrevistem ninguém. Ninguém pode ir a Farroupilha. Que os meios de comunicação nos ajudem também de não entrevistar e fazer esse alerta, dizendo para as pessoas ficar em casa. Então, tu pode sintonizar na Bitcom, é fácil, é tranquilo, a imagem é boa, e tu pode assistir as missas, né? E pedir que Nossa Senhora nos proteja, que permita que a gente passe essa sequência sem muitas perdas. Bitcom TV, passa no seu smartphone. E agora é o momento dele, nosso coach financeiro Natanael Buogo, trazer a sua dica financeira. Com você. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar como crescer na dificuldade. Estamos passando por momentos turbulentos e na dificuldade nos tornamos mais sensíveis, mais frágeis. O que quero dizer que grandes negócios e oportunidades aparecem nas crises. E a dica que quero passar para você é que a vontade de vencer tem que ser maior do que a sua dificuldade. Acredite nos seus sonhos, busque o equilíbrio espiritual, emocional e o financeiro. Reflita sobre isso e deixe aquela vontade interior de vencer prevalecer para que você venha transformar isso em oportunidade. Eu acredito em você. Entre em contato. Estou aqui para lhe ajudar. E para fechar a programação, nós vamos agora falar de previsão do tempo. Pois é, a chuva tão aguardada não chegou aqui na Serra Gaúcha. Claro que as instabilidades estão sendo marcadas desde as primeiras horas da tarde e seguirá ao longo desta noite. Segundo a previsão do tempo, logo ao início do período de instabilidades para esta noite, nós temos também amanhã chuva de maior acúmulo para cair. A chamada chuva operária, desde as primeiras horas da manhã, caindo aqui na cidade de Caxias do Sul e boa parte da região serrana. As temperaturas para amanhã serão mais amenas em relação a esses últimos dias. Nós vamos ter as mínimas já abaixo da casa dos 10 graus e, com certeza, as temperaturas máximas não ultrapassarão a casa dos 20 graus, o que destaca a previsão do tempo. Já no sábado também, com muitas pancadas de chuva ao longo do dia,
com menor acúmulo em relação à sexta-feira e as temperaturas nesta mesma média. Levemente abaixo da casa dos 10 graus e as máximas não chegando à casa de 20 graus. Domingo chama atenção, temperaturas que poderão beirar a casa dos 5 graus de mínimas e, claro, as máximas também ultrapassarão levemente a casa dos 15 graus. Domingo marcaria um período de transição entre a estiagem e já preparando o início da semana, segunda-feira, para a abertura de sol. Agora há pouco nós estávamos falando em Caravaggio, né? Caravaggio, dia 26, por enquanto, marca um dia frio e com sol entre nuvens. Vamos aguardar para ver. O nosso Bitcoin News fica por aqui, mas você pode seguir mais informações em bitcointv.com.br e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também em nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Bitcoin TV. Uma boa noite para você.